Você sabe o que é servitização? Sabe que tipos de soluções podem originar da servitização? Ou ainda gostaria de entender como a sua empresa ou a empresa que você trabalha pode se beneficiar da servitização? Fica até o final que hoje eu vou explicar, afinal, o que é essa tal de servitização e que tipos de soluções que podem originar dela, os chamados Sistemas Produto Serviço ou PSS. Olá, meu nome é Mayara Rosa e esse é o Servitizando. Eu sou pesquisadora em inovação de modelos de negócio, mais especificamente sobre servitização, e é exatamente esse o tema que nós vamos falar hoje. A servitização está em várias soluções que você consome no seu dia a dia, na bicicleta compartilhada, na plataforma de streaming, no software que você assina anualmente e até mesmo na manutenção do seu carro na concessionária. E quando eu dou esses exemplos, pode até parecer que se trata de um tema recente, mas não é tão recente assim não. Na literatura acadêmica, esse termo foi utilizado pela primeira vez há 32 anos atrás, em 1988. Inclusive, o link para esse artigo pode ser visto aqui na descrição. Na época, os autores reportaram que a indústria, de forma geral e em escala global, estava se tornando cada vez mais orientada a serviços. Isso incluía não só empresas de manufatura, mas também empresas de serviços. Eles descreveram que haviam 3 fases desse fenômeno. Na primeira fase, as empresas ofereciam ou produtos ou serviços. E essa era a forma padrão de operação antes de começar a ocorrer a servitização. Com os avanços da tecnologia, começou uma segunda fase desse fenômeno. Nela, as empresas passaram a oferecer produtos e serviços, ou seja, empresas de manufatura que já ofereciam seus produtos passaram a oferecer serviços adicionais que complementavam essas ofertas de produtos. E da mesma forma, empresas que só ofereciam serviços começaram a usar e até desenvolver produtos para poder oferecer melhor os serviços para os seus clientes. E assim, em uma terceira fase desse fenômeno, as empresas passaram a oferecer soluções combinadas, compostas por produtos, serviços, informações, autosserviço e suporte. E hoje, 32 anos mais tarde, muita pesquisa já foi feita sobre o tema servitização. Hoje em dia, nós definimos servitização como a transformação de uma empresa orientada a produtos em uma empresa orientada a serviços. Isso reflete grandes modificações, tanto no modelo de negócios da empresa como na missão da empresa. E cada vez mais o termo servitização vem acompanhado do termo digitalização, com soluções compostas por produtos mais inteligentes e sensoriados para permitir um monitoramento à distância e serviços cada vez mais digitais. E lembra aquelas soluções que a gente conversou? Aquelas da terceira fase da servitização, daquele artigo de 1988, que são compostas por produtos, serviços, um sistema de suporte, etc. Então, essas soluções nós denominamos Sistemas Produto Serviço, ou PSS. O PSS é um intermediário entre o produto puro e o serviço puro, mas ele abrange um escopo enorme de soluções. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, alguns tipos de PSS que nós temos por aí. Mas antes da gente falar qualquer coisa sobre isso, curte o vídeo, ativa o sininho e se inscreva no canal. A forma mais simples de se oferecer um PSS e também mais próxima da oferta pura de produtos é o que nós chamamos de soluções orientadas ao produto. Nada mais é do que manter a venda do produto como centro do modelo de negócio e adicionar alguns serviços extras. Dentro desse tipo de soluções, nós temos 2 tipos de serviços. Temos os serviços relacionados ao produto, que são, na verdade, serviços que podem alterar ou influenciar o ciclo de vida do seu produto, como manutenção, financiamento, entre outros. Quer um exemplo? Aquele carro zero que você comprou na concessionária e continua fazendo manutenção na concessionária, isso é uma solução orientada ao produto.
Um outro tipo de serviços ofertados em soluções orientadas ao produto são os serviços de assessoria e consultoria, que nada mais são do que serviços que buscam auxiliar os clientes a fazer um melhor uso ou um uso mais eficiente dos produtos. Geralmente, esse tipo de solução é mais usada para maquinário pesado de indústria, sabe? Mas um exemplo mais palpável desse tipo de solução é a Escola de Direção Defensiva da BMW, onde eles ensinam os motoristas a dirigir de forma mais segura e a sair de situações de risco, utilizando, é claro, os carros da própria BMW. Indo um pouquinho mais na direção dos serviços puros naquela nossa figura, nós temos um outro tipo de PSS, as soluções orientadas ao uso. Essas soluções ainda têm o produto como centro do modelo de negócio, mas elas já não são mais tão focadas na venda do produto, e sim no seu uso. Nós também temos algumas categorias dentro das soluções orientadas ao uso. Uma delas é o aluguel. Nada de novo, né? O provedor mantém o produto, né? Garante a manutenção desse produto, ele garante o reparo, ele garante o controle, entre outras coisas que possam ser necessárias no ciclo de vida do produto, enquanto o cliente paga pelo uso desse produto. Isso é muito comum na área da construção civil. Diversas empresas locam os equipamentos, inclusive, por exemplo, a Caterpillar. A Caterpillar oferece a locação de equipamentos de construção civil e no site da sua rede de locação, a Cat Rental Store, você pode identificar quais equipamentos estão disponíveis na sua região e pedir um orçamento. Outra categoria de soluções orientadas ao uso é o leasing. Ele é muito parecido com o aluguel, com a diferença que, no final do contrato, o cliente pode escolher comprar o produto, renovar o contrato ou devolver o produto. No leasing, há sempre uma parte intermediária que adquire o produto do fornecedor e oferece esse produto para o cliente. No caso do Brasil, muitos empresários recorrem a esse tipo de solução para adquirir máquinas, equipamentos e veículos para suas empresas. E as empresas que nós mais vemos oferecendo esse tipo de solução para esses empresários são justamente os bancos tradicionais, como Bradesco, Santander, entre outros. Agora, eu vou falar algumas categorias de soluções, ainda dentro das soluções orientadas ao uso, que eu particularmente acho mais interessantes. Primeiramente, nós temos o compartilhamento. Produtos compartilhados são produtos que ficam disponíveis para um grande número de usuários que pagam para fazer o uso desse produto. A diferença entre o compartilhamento e o aluguel é bem sutil. O compartilhamento, ele apresenta uma maior disponibilidade de uso do que os produtos alugados. Da mesma forma, eles não ficam tão centralizados em pontos específicos, eles são mais distribuídos. Um exemplo de solução compartilhada são as famosas bicicletas laranjas do Itaú, do Bike Sampa. Essas bicicletas ficam disponíveis para os seus usuários que pagam um passe diário ou uma assinatura mensal ou anual para poder fazer uso dessas bicicletas. E essas bicicletas ficam distribuídas por toda a cidade de São Paulo em suas estações. Outra categoria interessante de soluções orientadas ao uso é o pooling. É um tipo de solução muito parecido com o compartilhamento, mas nesse caso, vários usuários fazem o uso daquele produto simultaneamente. E talvez esse pode ser o futuro dos modelos de negócio da indústria automobilística, quer ver? A indústria automobilística como um todo diz cada vez mais que está migrando da oferta de veículos para a oferta de mobilidade. Além disso, a automação dos carros tem avançado cada vez mais e pode ser que, daqui a algum tempo que ainda não é consenso entre os especialistas, nós tenhamos carros 100% autônomos. E se nós tivermos carros 100% autônomos, por que comprar um carro? Para oferecer mobilidade com carros autônomos, as empresas não precisam mais vender o carro. Elas podem oferecer um modelo de negócio muito similar ao Uber, mas sem motoristas. E ainda fazendo essa analogia ao Uber, se hoje nós queremos economizar, nós podemos utilizar o Uber Pool, onde nós rachamos a viagem com outros passageiros que vão fazer percursos similares ao nosso, certo? Então, com carros autônomos sendo uma realidade, é possível também implementar um modelo de negócio similar ao Uber Pool, mas novamente sem motorista. E, por fim,
ainda mais próximos à oferta de serviços puros, nós temos as soluções orientadas ao resultado, que são nada mais nada menos, como o próprio nome diz, soluções que oferecem um resultado para o cliente. Dessa forma, o produto perde a centralidade no modelo de negócio. Uma categoria das soluções orientadas ao resultado é o pagamento por unidade de serviço ou pagamento por unidade de resultado. Um exemplo clássico dessa categoria de soluções é a oferta das copiadoras da Xerox pelo programa PagePack. Isso se trata de um contrato onde tudo é incluso e o cliente paga um preço fixo por página impressa. Outro exemplo que eu particularmente adoro é o Philips Paperless. Todo comércio, empresa, aeroportos, metrôs que você conhece precisam de iluminação, correto? A Philips propôs a seguinte solução para os seus clientes. Eu, Philips, cuido da sua iluminação. Eu vou garantir o projeto, os equipamentos, a instalação, a manutenção e a atualização de tudo. Você não precisa se preocupar. Tudo que eu peço é, me pague por unidade de luz emitida, o LUX. O que é interessante nesse tipo de solução é que o cliente paga apenas pelos resultados que aquela solução gera e pode ignorar todas as outras dores de cabeça que essa solução poderia vir a trazer para ele se ele tivesse comprado o produto apenas. Uma outra categoria de soluções orientadas ao resultado é a entrega de um resultado funcional, ou seja, o cliente paga pelo resultado e o provedor é livre para entregar esse resultado como for necessário. Um exemplo são algumas empresas de climatização que pararam de vender ar-condicionado para oferecer conforto térmico em ambientes, ou mesmo, por exemplo, para ambientes comerciais como empresas que possuem salas com servidores, oferecer uma faixa de temperatura adequada de forma constante. As soluções orientadas ao resultado, dentro desse escopo de PSS, são as mais próximas de serviços puros. E como vocês podem observar aqui na figura, é muito difícil dizer quando começa um tipo de solução e quando acaba o tipo de solução. Para ser sincera, até mesmo para nós pesquisadores é um pouco difícil dizer até que ponto algo é um PSS e a partir de que ponto isso se torna um serviço puro. O que eu gostaria que vocês percebessem é, quanto mais próximo de um serviço puro é o seu PSS, maior a sua capacidade como provedor de influenciar a experiência do seu cliente e de agregar valor para ele. Esse é, inclusive, um dos muitos motivos pelos quais as empresas migram para esses tipos de negócio, mas isso é o tema do próximo vídeo. Então deixa aqui o seu joinha, compartilha com todos os seus amigos, ativa o sininho e se inscreve no canal e até mais!